Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny. Como sempre, se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva e nos ajude. Divulgue esse vídeo para pessoas que você entende ser necessário. E hoje eu quero falar de um assunto, é um daqueles assuntos que não era para ser discutido. Não era para ter nenhum tipo de proibição, não era nada, exatamente nada. Era simplesmente era para se ler o que estava escrito e conforme a escolha daquele grupo, se quisesse fazer, se fazia. Se não quisesse, também a mesma coisa. Agora o que eu acho errado é a pessoa proibir algo na sua igreja e depois ficar condenando os outros que fazem. Isso aí está demais. Isso aí está trazendo um conflito muito grande e parece que o povo evangélico está muito dividido. Uma coisa simples, mas eu vou comentar sobre isso aqui. Vou falar uma coisa para vocês. É proibido, biblicamente falando, bater palmas no culto quando está cantando? É proibido isso, biblicamente falando, bater palmas? É proibido. Eu não consigo entender como tem muita gente que consegue encontrar, como dizia a minha avó, chifre em cabeça de cavalo. E isso aí eles vão falando e aí vai aqueles alienados que nem lê a Bíblia e só ouve o que aquele líder disse, o que viu alguma coisa escrita e pega e já leva, vai reproduzindo, parece como papagaios ambulantes. E eu não gosto de andar por esses caminhos. Eu gosto de ouvir e depois ver se aquilo realmente bate. Então, a pedido de um amigo meu, ele já havia feito um pedido para mim em relação a essa questão, ele já havia perguntado outra coisa, é o nosso amigo Daniel Berg. Deus te abençoe, meu amigo. Ele mora em Belém do Pará, precisamente ali em Ananindeua, um lugar onde eu me criei, nasci em Belém do Pará, mas me criei em Ananindeua e eu tive esse grande privilégio de conhecer Daniel Berg, o Berg Ferreira, Daniel Berg. Berg Ferreira, que uma pessoa muito gente boa, ele e sua família. E o que eu quero falar para vocês é que eu não consigo entender que quando nós. Olha, vamos falar uma coisa para você aqui, só entre nós. As testemunhas de Jeová, elas proíbem celebração de aniversário. Aí você pergunta para um testemunho de Jeová, por que você proíbe fazer aniversário? Aí eles, prontamente, eles pegam aquele caso de Faraó, que celebrou lá o seu aniversário e alguém acabou morrendo. Aí eles pegam também aquele caso de Herodes, que também ao celebrar o seu aniversário, acabou alguém morrendo. Nesse caso, João Batista. E baseado em cima desses dois fatos, eles chegaram à conclusão doutrinária para a igreja deles de proibir o aniversário. E nós sabemos que aqueles homens eram tão maus que eles não precisavam fazer aniversário para mandar matar alguém, não. Eles faziam isso naturalmente. Tanto fosse no dia de aniversário, como fosse fora do dia de aniversário, eles faziam isso tranquilamente. Então isso não serve de base doutrinária para se proibir o aniversário, mas eles faziam isso. Ok. Aí nós condenamos eles porque eles fazem isso. E aí o que acontece? No meio de nós evangélicos, estamos copiando exatamente o que eles fazem. E eu vou mostrar um texto aqui para vocês, porque eu li isso no argumento que estava aí na internet de um cidadão, não vou falar o nome dele, né? Porque tem que ter uma ética aqui, aí vai ser falta de ética, então eu não vou falar o nome dele. Mas se ele me ouvir, ele se um vídeo chegar
diante dele, ele vai entendendo que é dele que eu estou tratando. Que ele pegou aqui, vamos ver aqui, ele pegou 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, para trazer uma argumentação de que palmas não tem nada a ver no culto. Ok, então vamos lá. Vamos ler aqui o que ele mandou como base. Como base. É isso que sempre acontece. Vamos aqui. 2 Reis, capítulo 11, versículo 12. Mas eu vou ler o versículo 11 e o 12. Eu vou ler aqui. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei e pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, e eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram: Viva o rei! Ok. Bateram palmas e disseram: Viva o rei! Então, baseado em cima desse texto, eles chegaram à conclusão de que realmente ali era simplesmente uma ocasião para homenagear, para aceitar um rei. Bateram palmas, viva o rei! Então isso daí não tinha nada a ver, porque não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de um templo. Então, como foi simplesmente para um rei, com base nesse texto, eles começaram a proibir as palmas na igreja. Aí existem outras situações que eles pegam também texto de que fala em palmas, bater palmas e tudo, como em relação a rios e tudo, baseando como uma proibição, que só serve simplesmente para não trazer adoração, não acompanhar um ritmo, e tem outras intenções. Mas na realidade, nós podemos ver claramente que esse texto não serve como base doutrinária, porque se esse texto serve para proibir bater palmas, aí infelizmente eu vou ter que concordar com as testemunhas de Jeová, que pegam fatos e situações e criam um assunto doutrinário para proibir algo dentro da sua comunidade. E isso não é real. Uma coisa nós devemos entender: quando a gente lê o texto e o contexto, tudo quer dizer algo. Quando tem situação que fala em palmas, não é palmas bater com as mãos. Eu reconheço isso. Tem palmas como pode ser de oliveiras e palmeiras. Como lá em Apocalipse, capítulo 7 e 10, fala assim que tinham palmas nas mãos. Claro que eu também sei que não é bater palmas ali. Palma ali com o sentido de vitórias nas mãos. Mas quando eu leio Salmos, até em Salmos aqui eles tentaram fazer uma interpretação. Vou dizer para vocês, a interpretação doentia. Eu não sei de onde tirar essa ideia. Então, Salmos 47, versículo 1. Aqui diz claramente. Aí eu vou dizer como foi que eles interpretaram isso para proibir as palmas na igreja. Porque esse é o único texto que fala claramente sobre bater palmas em relação a louvor ao Senhor. Olha o que diz aqui. Salmos, número 47, versículo 1. Batei palmas, todos os povos, e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palma, todos os povos, e celebrai a Deus com todos os júbilos. Está claro aqui que nós vamos bater palmas ao Senhor. Mas, infelizmente, fizeram uma interpretação em cima desse texto, segundo esses argumentos que eu estava lendo aí. Que eles disseram que se bater palma a todos os povos não significa que é o povo de Israel, mas significa que todo aquele
porque diz outros povos pagãos que Israel dominou, deveriam bater palmas ao Senhor. Aí ele faz a pergunta idiotada. Eu vou falar ao português legal. É uma questão idiotada, que disseram que como um pagão que foi subjugado pelo povo de Israel ia bater palmas como um júbilo ao Senhor. Olha, essa é uma interpretação extremamente fora da questão do que acabamos de ler. Aí eu fico pensando assim, como aqui falou povos ou nações, eles dizem que não é o povo de Israel, que eram os pagãos que estavam sendo meio que obrigados a bater palmas, que não era Israel. Eu fico até pensando, e se tivesse Israel aqui, eles iam dizer que era para Israel, mas não para os gentios. Vocês me entendem? De uma forma ou de outra, eu procurar uma argumentação para ser contra. Quando a pessoa não quer aceitar algo, ele vai procurar de um lado e de outro para ser contra. Mas o texto aqui é bem claro. Não está falando de nada, de que era só para os pagãos e que não era para Israel. Aqui está incluindo todo, tanto Israel como todos aqueles que celebravam o Senhor. O texto é claro, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aí continuando, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs todos os nossos pés às nações, escolheu-nos a nossa herança e a glória de Jacó a quem ele ama. Tudo isso aqui são agradecimentos do povo de Deus em relação ao que Deus faz. Então nós devemos sim bater palmas. Não há nada na Bíblia que proíba bater palmas. Se existem regras na igreja, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Lá é permitido bater palmas? Não. Tem alguns pastores que são extremamente contra, porque eles seguem o pensamento dos pioneiros. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem pastores que segue mais o pensamento do pioneiro que fundou a sua denominação do que a Bíblia. Se eles querem seguir, problema deles. Eu não, eu vou pela Bíblia. Claro que eu não vou ficar batendo palma lá na igreja. Eu vou lá na igreja e tudo, não tem bate-palma, não vou pedir ninguém para bater palma, porque é um desrespeito da minha parte, para as regras e as normas da igreja onde eu estou. Se eu estou lá e aceito não bater palmas, se um dia Deus tocar no meu coração que eu vá para uma outra Assembleia de Deus que permita bater palmas, amém. Mas por enquanto Deus ainda não falou comigo, não me tocou para que eu pudesse sair. Mas como professor de teologia e ensinar o que realmente é, bater palmas não é pecado. Bater palmas não vai fazer você perder a salvação, porque bater palmas ou não bater palmas não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Isso são bobagens criadas pelo homem para querer mostrar que sabe alguma coisa ou para mostrar controle. Muitas vezes é assim. O homem da luta ainda é pelo poder do controle, o poder de querer mostrar que de uma forma ou de outra ele tem essa intenção de ser alguma coisa. Mas cabe a nós seguirmos no passo do Senhor e pela palavra. Então, está concluído aqui esse pensamento. Bater palmas não quer dizer nada como algo que venha comprometer a sua salvação. Se na sua igreja batem palmas, amém. Deus seja louvado. Eu já fui em igrejas que batiam palmas. Fui em outra igreja que batiam palmas. E eu automaticamente bati palmas. Eu não estou batendo palma para exaltar homem, eu estou batendo palma em adoração, em louvor ao Senhor, exatamente como está escrito no livro de Salmos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados.